amigo, grande colega, grande advogado, Alfredo Scaff. Alfredo, muito obrigado pela presença. Satisfação enorme ter você aqui conosco. É uma honra. A honra é toda minha. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. Agradecer você, presidente da nossa subseção LAPA, importantíssima. E, obviamente, quero agradecer em nome da Tatiane e da Simone, né, em virtude do Dia Internacional da Mulher, o Paulo Kisse, que eu quero muito conhecê-lo pessoalmente. Esse convite muito carinhoso que vocês tiveram comigo, até essa insistência, porque eu faltei a última vez. Olha que escorregada, né? Eu achei que o podcast seria online. E, quer dizer, essas escorregadas de agenda que a gente dá, quero agradecer da gente estar aqui junto presencialmente, é muito importante. Obrigado. Muito obrigado, Alfredo. A honra é toda minha. E assim, minha. Poder estrear aqui no podcast da Subseção com a sua presença. E eu estou estreando com você. Sorte minha, foi sorte minha. Obrigado. Bom, o nosso tema é a separação dos poderes e a proteção institucional. Doutor Alfredo Scaff, ele é advogado, formado em Direito pela PUC-Camp, especializou-se em Negotiation Business International, liderança em Harvard e inglês na NESE, Massachusetts, USA. Especialista em arbitragem pela PUC de São Paulo, tem experiência e vivência profissional em órgãos brasileiros como OAB, CETESB, TECAP, Casa Civil, dentre outros. Como docente, Dr. Alfredo lecionou na Unip, na OAB, curso preparatório, e também na FAAP. Atualmente é presidente da Scaff Consulting, empresa que presta serviços de consultoria empresarial e jurídica. Foi presidente da BAC, Brasil America Council, na Flórida, conselho que incentiva o diálogo entre empresários e líderes políticos nos Estados Unidos e no Brasil. Dr. Alfredo, conta um pouco para nós aqui, porque além dos advogados e advogadas de Carapicuíba, também Brasil nos assiste, né? E temos também colegas que não são advogados. Conta um pouco para nós aqui, quem é o doutor Scaff? Obrigado. Olha só, eu venho de uma família, meu pai se formou em Ribeirão Preto, primeira turma da UNAEP. Depois ele chegou de volta em Campo Grande, depois de ter ido para os Estados Unidos, sendo convidado como um delegado de polícia que se especializou, foi convidado pelos órgãos de inteligência americana a fazer a International Police Academy, e isso tudo em 1970, né, quando eu nasci em 70. E aí a gente sempre rodeado de colegas da área jurídica, né, então isso influenciou muito, apesar de eu ser altamente vocacionado para o direito, mas eu acho que quando a gente vive um ambiente que você acaba a vocação sendo puxada por esse ambiente, né? Você vive num ambiente jurídico total. Você conversa sobre isso e acaba que o ambiente jurídico ele vira imobiliário, empreendedorismo. Então tudo isso acaba... É o meu. Tá. E tudo isso acaba influenciando. Eu me formei em Campinas em 92, vim imediatamente para São Paulo, onde eu já vinha todo final de semana, que eu passava os finais de semana aqui com meu irmão, que também estudava aqui, e toda a minha carreira profissional foi em São Paulo. Eu devo tudo a São Paulo. Eu sou apaixonado pelo estado de São Paulo, apesar de ter passado a minha brilhante infância em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade que eu amo. Meus amigos ainda estão praticamente todos lá. A nossa juventude foi maravilhosa. Mas assim, Paulo, eu sou um grande apaixonado, eu sou um admirador, eu sou um fã de São Paulo. São Paulo, para mim, é a mãe do mundo. É um estado, uma cidade que a gente tem que se orgulhar. Eu falo que a gente tem que beijar o chão, da onde a gente ganha o pão que nos sustenta. E eu encaro São Paulo dessa forma. Eu sou realmente assim, muito parcial com São Paulo. Eu sou um apaixonado por São Paulo cidade e por São Paulo estado. Todos os lugares do estado de São Paulo que eu vou, eu fico apaixonado por alguma coisa. Eu acho que São Paulo tem uma pujança muito bonita. As cidades são muito independentes, os prefeitos são fortes, o governador é muito forte. Existe uma junção de prefeituras com o governo do estado muito legal. E eu acho que tudo isso acaba amadurecendo a população acaba tendo orgulho de ser paulista e paulistano. Então essa é a minha trajetória. Eu fui delegado de polícia por um breve período de tempo, uma profissão
que eu adorei muito, fui apaixonado pela polícia, tenho colegas maravilhosos lá hoje, a polícia inteira. Eu acho que a polícia é uma entidade parceira da advocacia e a gente precisa incrementar essa parceria, porque os policiais têm uma formação jurídica muito importante também. Fui juiz do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas, dei minha contribuição lá. Posteriormente, fui secretário de município, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, convidado pelo prefeito Nelsinho Trade, que hoje é senador da República. Aí voltei para São Paulo, voltei para o poder público, depois acabei me restabelecendo há mais de 20 anos na advocacia. Eu, na verdade, não comecei advogando quando eu me formei, porque tive uma dificuldade financeira muito grande. Quando você não é de São Paulo, você acaba tendo essa dificuldade de encaixe. Então, acabei me virando, né, pulando de galho em galho no bom sentido. Mas com 30 e poucos anos, hoje eu tenho 53, eu já me envolvi diretamente na advocacia. E eu gosto muito da advocacia de resultado. Eu acho que a advocacia hoje, ela precisa um pouco se libertar um pouquinho do poder judiciário, apesar do poder judiciário ser a nossa segurança última, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que a gente aprendeu na faculdade, Paulo, que o judiciário é substitutivo da vontade das partes. Ele não é uma obrigação inicial. Isso o advogado está esquecendo um pouquinho. Então, eu sou advogado de uma parte que está aqui do teu lado, esse fantasma que você está aqui, e tem um fantasminha aqui do seu lado que é teu cliente, ok? Ok, maravilha. Se a gente incrementar esse diálogo de mediação, você pode ter certeza que vai sair muito melhor um mau acordo do que uma boa ação que fique 5, 6 anos, né, na mão do judiciário, que não tem só o nosso processo para cuidar. Então, eu vejo que a gente precisa incrementar, fortalecer a advocacia nos escritórios. Eu acho que cada advogado é um grande potencial de solucionador de conflitos. Ele é o primeiro juiz. Ele pode conversar com o colega, ele pode reunir as partes. Com 3, 4, 5 conversas, eu acho que a coisa pode ser muito mais solucionável do que simplesmente colocar uma petição em juízo e depois ser cobrado por anos porque o processo não está andando e o que não é culpa nossa, a gente sabe disso. Então, Paulo, eu tenho uma noção um pouco de resultado. Eu quero que o advogado ganhe dinheiro. E a gente tem que ganhar dinheiro para pagar a conta. Todos nós temos família. Quem não tem família tem conta do mesmo jeito. Então, eu vejo que a gente precisa de uma advocacia de resultado. Isso não tem sido pensado nos últimos anos. Tem sido esquecido essa questão que o advogado precisa ser feliz, ganhar dinheiro, pagar suas contas e ser um cara feliz na profissão. Ele não pode exercer uma profissão que ele fique sofrendo. Ele tem que ser feliz exercendo a profissão. O colega falou um ponto que eu acho fundamental e eu venho falando isso há anos com diversos colegas. Parece que nos é proibido, como advogados, ganhar dinheiro. Scaf, uma das principais preocupações que eu sempre tive em toda a minha carreira foi cliente. Sim. Não existe escritório de advocacia sem cliente. E, às vezes, parece que é pecado o advogado pensar como empreendedor, pensar como o empresário do ramo do direito. Exatamente. E, Luiz, vou te dizer uma coisa. Isso é tão grave, que nós estamos sendo tolhidos na publicidade em pleno século XXI. Mas, não é século XXI, 2001. Nós estamos em 2024. E não se entrega a responsabilidade do advogado à sua própria publicidade. Olha só como eu penso isso, vou ser muito breve. Nós temos que liberar a publicidade. Com responsabilidade e punições de exageros. É assim que o mundo funciona. Você dá a liberdade e você diz, olha, essa liberdade tem um limite. O limite é das nossas prerrogativas, da nossa decência, da nossa postura. E se você passar desse limite, você vai ser punido. Eu garanto para você, ninguém passa do limite. Agora, sabe por que as pessoas fazem o errado? Porque não tem a liberdade. Nós precisamos hastear a bandeira da liberdade na advocacia. Entendeu? Você está de terno e gravata hoje. Você tem que fazer propaganda do que você sabe. Você tem que fazer propaganda do seu escritório. Você tem que dizer que você é bom. Você tem que dizer o que você resolve. O advogado nos Estados Unidos, e você já foi para lá, você vira qualquer esquina nos Estados Unidos, tem um outdoor de um advogado fazendo propaganda dele. Por quê? Porque isso lá é a bandeira da liberdade, é a bandeira de que você tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bonito,
Ter sucesso é maravilhoso, a gente tem que torcer para o Luiz ter sucesso, para o Paulo Kicis ter sucesso, para todo mundo ter sucesso, porque você tendo sucesso é a minha classe que está tendo sucesso. Agora, aqui no Brasil é o contrário. Não, você não pode ter sucesso, você não pode comprar um avião, você não pode comprar um carro novo, isso é feio ganhar dinheiro. Não, é feio ganhar dinheiro em Cuba, não em Brasil. Cuba é o esgoto do planeta, aqui é o celeiro do planeta. O Brasil é o futuro do mundo. Nós não podemos ter uma cabeça de passado retrógrada num país de futuro. Então, o que eu digo para você é o seguinte, tudo que é regulamentado, Paulo, tudo que é muito bem feito, todo mundo acha legal. Então é o seguinte, está liberada a publicidade. Aí o Paulo Kicis, o Luiz, o Alfredo aparece de short de banho na praia fazendo propaganda do escritório. Não é plausível. Não é coerente. E não é coerente com a profissão. Então, assim, são esses os limites. É fácil colocar os limites, contanto que a gente mantenha a postura, a decência, a dignidade da profissão, mas você ser tolhido de propagar as suas ideias, de dizer o que você faz, de propagar para a sociedade que você soluciona e que você se acha o melhor, todo mundo pode se achar o melhor. Todo advogado americano acha que ele é o melhor, porque foi dada a liberdade para ele dizer isso. E, obviamente, você tem os meios de repressão de quando o advogado ele sai da advocacia, Paulo, e se torna criminoso. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ser advogado, você ter liberdade, pacta sunt servanda, o contrato está feito, é assim que foi feito, ninguém enganou ninguém, é assim que será feito, os honorários serão esses, serão cobrados dessa forma, A, B, C, D, E. Outra coisa é você ser bandido. Bandido não pode ser tratado como advogado. Bandido tem que ser tratado como bandido. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele não trata de bandido. Ele trata de advogados que precisam de um puxão de orelha, eventualmente, de uma correção, de uma orientação e de justiça, de admissibilidade de coisas que não tem nada a ver. Tem advogado sendo processado pelo TED que o juízo de admissibilidade é feito por pessoas que não têm um pingo de experiência para isso. E aquele advogado está simplesmente exercendo a liberdade da sua profissão. E ele se vê tolhido pelo seu órgão. O TED tem que ser duro, tem que ser firme, mas com coisas graves. Não pode ser qualquer coisinha que chegue lá e que você instaure um PA para amedrontar, para tolher o colega. O colega tem que ser chamado, tem que ser conversado, tem que ser amigo, tem que dizer, olha, aqui você errou, aqui você acertou, nós precisamos corrigir isso aqui, nós vamos fazer dessa forma. O TED tem que acolher o colega. Porque, como eu disse para você, se o colega é bandido, não é o TED, é polícia. Exatamente. Mas, doutor Alfredo, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais de ordem, se sim o colega me permitir. E o colega, com toda essa vasta experiência da advocacia, consegue lembrar de um caso desafiador aí para ilustrar para os nossos internautas? Olha, foi um caso muito desafiador de uma tentativa de homicídio que eu acabei conseguindo que o meu cliente tivesse respondido o processo em liberdade e posteriormente foi absolvido. E assim, esse caso foi um caso que me chocou bastante, porque foi um caso violento, mas não era, na verdade, uma tentativa de homicídio, né? Era uma briga de casal, mas uma briga muito forte, vamos dizer assim, que se transformou em tentativa de homicídio e posteriormente se reconciliaram. E a coisa, o que parecia ser muito grave, a gente acabou convencendo o judiciário que não era dessa forma que precisava ser tratado para tirar a liberdade de uma pessoa. Eu vejo, viu, Paulo? Luiz, desculpa. Luiz, eu vejo que a questão da liberdade, ela tem que ser muito delicadamente tratada pela advocacia e pelo judiciário. Eu acho que a prisão é uma coisa de alta, extrema necessidade, porque a prisão, quando ela vira regra, ela já contraria completamente, ela rasga a ampla defesa, ela rasga a presunção da inocência, ela rasga princípios que, na verdade, tem gente falando aí que entra em processo criminal para garantir princípios de presunção da inocência. Não vou dizer o nome porque todo mundo já sabe quem é. Mas, na verdade, Luiz, você sabe quem que garante princípios? Não é a advocacia, é o judiciário. O judiciário que nos serve. Aliás, tem uma coisa que eu queria comentar com você.
Quem é que serve quem? É a advocacia que serve o judiciário ou o judiciário que serve a advocacia? É o judiciário que serve a advocacia, porque eles são servidores públicos. Nós somos liberais, nossa profissão é privada, é autônoma e eu vou para o meu escritório a hora que eu quero. Eu fecho o meu escritório a hora que eu quero. Eu atendo o meu cliente da melhor maneira possível, onde e quando eu quero. Eu não sou servidor público. O seu escritório não tem verba pública. Quando chega às suas contas, Luiz, você paga com o que o seu escritório faturou ou não. Aliás, tem um colega meu que ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou, olha, a advocacia é muito engraçada. A gente tem receita variável e despesa fixa. Todos os demais operadores do direito têm receita fixa. Então você imagina como é diferente a nossa preocupação com a ordem jurídica. Se você tem um salário dia 5 do mês, será que você está tão preocupado com uma segurança jurídica quanto eu que não tenho esse salário? Você pode até ser responsável e ser preocupado com isso. Mas quando o salário cai, você fala assim, por que eu vou me preocupar com isso? Então, o procurador, o defensor, o delegado, o promotor e o juiz, eles têm receita fixa. Nós temos receita quando temos, né, Luiz? Quando temos variável. E meu pai dizia uma coisa para mim que eu quero repetir aqui para todos os jovens colegas que estão nos assistindo, que é o seguinte, que é uma coisa muito bonita. Ele disse para mim o seguinte, se você optar por advogar, você só corre o risco de ficar rico. Porque a advocacia é a única profissão da ordem jurídica que tem toda a liberdade e o direito de enriquecer. Você pode pegar uma causa amanhã e nunca mais precisar advogar. Porque a causa tem um valor tão alto, você foi diligente, inteligente, esperto e fez um grande acordo, recebeu grandes honorários, e isso é a coisa mais linda na nossa profissão. Que é, culturalmente estão tratando advogados ricos como advogados fantasmas, diferentes. Olha só, ele é um snob negativo. Ele tem o mérito dele. Ele cresceu para aquilo. Você sabe de onde ele veio? Você sabe qual é a trajetória dele? Como é que ele chegou para se tornar um cara bem de vida? Vamos admirar essa pessoa. Quem sabe a gente imite ela um pouco naquilo que ela fez de certo, porque ela deve ter feito muita coisa errada, no bom sentido, deve ter tropeçado, deve ter caído muito. Mas a gente precisa admirar o colega de sucesso. O colega de sucesso, Luiz, ele tem muito a nos ensinar. Exatamente. O colega falou sobre princípios, né? E é justamente o tema que nós vamos entrar aqui agora, que é a separação dos poderes e a proteção institucional. A teoria de separação dos poderes, que é nosso tema de hoje, também conhecido como sistema de freios e contrapesos, consagrado pelo pensador francês Barão de Montesquieu, lá na sua obra O Espírito das Leis, com base em obras de Aristóteles e Locke, que sempre teve fundamental importância no direito norte-americano, Locke, e sempre teve o ser humano como um indivíduo livre. Sim. Né? Ou seja, ele é um indivíduo livre e o Estado está lá para tentar dirimir as situações, os conflitos estabelecidos diante de uma ordem que aquela sociedade livre se impõe. E aí nós estamos diante desse princípio, né, da separação dos poderes e a proteção institucional. Queria que o colega falasse um pouco para os nossos internautas o que significam esses princípios, doutor. Olha só, Luiz, essa é uma palestra que eu dou no estado inteiro, em todo o país. É uma palestra de 40 minutos somente. Depois nós temos aí 1 hora de debate. É uma delícia essa palestra. E por que eu coloco proteção institucional e separação de poderes? Porque, na verdade, a separação dos poderes, que todo mundo conhece, que os poderes são harmônicos e independentes entre si, é assim que deve ser. Ou deveriam ser. Deveriam ser, porque é assim que está na Constituição. E quem descumpre isso está cometendo abuso de autoridade. Isso é muito simples na minha cabeça. Isso tem tudo a ver com a advocacia. Porque o profissional da advocacia é aquele único profissional que advoga em todos os poderes. Repare uma coisa, a gente não advoga só no judiciário. A gente advoga no legislativo, a gente tem entrada no executivo, a gente peticiona nos órgãos públicos, a gente tem acesso a todos os órgãos públicos. E aí o que eu defendo? Que esse acesso tem que ser privilegiado. Esse acesso
tem que ser com imunidade. Vou te explicar por quê. Porque se está escrito na Constituição que nós somos instrumentos da cidadania, que nós somos indispensáveis à administração da justiça e que nós somos invioláveis por nossos atos e manifestações, por favor, Luiz, está muito bem explicado. Só que isso precisa, na prática, ser fortalecido. A presença do advogado nos poderes tem que ser respeitada. Porque ele é um instrumento do cidadão que está por trás dele. E mesmo que ele seja o próprio representado, vamos supor, você vai defender um assunto seu. Você é seu advogado e você é o seu próprio cidadão. Você é seu próprio cliente. O advogado pode advogar para ele. O juiz não pode, o promotor não pode. Eles precisam nos contratar. Né? E obviamente que é muito legal, porque o advogado, ele contratado, ele assume as dores da causa, mas de uma maneira técnica, profissional. Até certo ponto, com a frieza necessária, porque você não pode entrar na quentura do assunto, senão você não acaba não resolvendo. Então, a separação dos poderes, ela leva à proteção institucional. Porque a OAB está sofrendo com determinadas violações à separação dos poderes. E quando eu digo OAB, não é a entidade de classe que não está fazendo nada. Essa entidade de classe que hoje está apática, está subserviente, está calada, não se manifesta. Eu vou dizer uma coisa para você muito rapidamente, Luiz. A OAB que não fala tem que fechar a porta. Porque advogado que não fala não é advogado. Advogado tem que falar, tem que protestar, tem que debater, tem que dialogar, tem que respeitar, tem que saber que ele é um líder dele mesmo, né? Tem que falar a verdade, ele tem que ser amigo, ele tem que ser colega do colega, ele tem que ajudar o colega, ele tem que ser chamado a ajudar. Ele é um instrumento social. E o que está acontecendo hoje? Essa desvalorização da advocacia, que é unânime no Brasil. Pergunta para qualquer colega se ele se sente valorizado pela entidade dele. Pergunta para qualquer colega se ele se sente legitimado, se ele tem um presidente, uma presidente que realmente ele fala, vou dormir tranquilo, me sinto representado. Nós temos tal pessoa que tem A, B, C, D, esses atributos, que trata todo mundo com igualdade, luta por todos com igualdade de oportunidades. Nós não temos essa pessoa. Essa pessoa está fazendo falta, porque essa pessoa ela precisa existir para se doar para todos com igualdade de condições. Porque a única função nossa da OAB, que eu digo agora, e como instituição que tem que se preservar, é proteger e defender os colegas. Ponto. Tudo que vem abaixo disso pode ser muito importante também, mas é abaixo disso. A função da OAB não é ficar rica, não é construir prédio, não é ficar vendendo produto. Isso pode acontecer. É saudável, não tem problema. Mas antes disso, e é o que não existe hoje, é o que eu chamo de proteção a qualquer custo e defesa a qualquer custo da advocacia como um todo. Não só a defesa do Luiz. A defesa do Luiz representa a defesa de toda a advocacia. Se a OAB está com você, ela está com toda a advocacia. Se é o seu problema, o problema é de todos. É o que eu sempre digo, é todos, um por todos e todos por um. Mexeu com um, mexeu com todos. Essa sensação de união, Luiz, nós não temos. E nós estamos tão ladeira abaixo, com tudo que está acontecendo, que a gente não precisa dizer, porque todos os colegas sabem, o que a gente mais precisa nesse momento, o que a gente nunca precisou tanto nesse momento, é de união. Mas uma união de verdade, porque veja bem, um exército como São Paulo, de 500 mil inscritos, só não consegue as coisas porque não tem liderança. Se você pensar bem, a gente tem que conseguir tudo. Porque nós somos muito importantes para o legislativo, para o executivo, para a sociedade civil. Nós somos uma força muito grande. Eu te pergunto, você, Luiz, me responda uma pergunta. Você se sente realmente com essa força que esses 500 mil inscritos dão para todos nós, para mim, para você? Você sente isso na pele? Você fala, eu me sinto forte porque minha classe é forte. Eu me sinto forte porque nós vamos requerer dentro da lei. Eu me sinto forte porque nós precisamos requerer mais coisas para exercer a nossa advocacia com liberdade, de verdade. Que as prerrogativas não serão debatidas mais, mas respeitadas e incrementadas. Você sente isso? Há muito tempo a gente não sente isso. Eu pergunto isso com toda facilidade,
porque a gente quer sentir isso, a gente quer ter essa sensação que você tem uma liderança que tenha coragem, que tenha independência, que seja amigo de todos, que fale a verdade, que não abandone os colegas, que não crie desertor, que não divide a classe. Nós estamos com uma OAB hoje divisionista. Fala bem de um, fala mal de outro. Atende um, não atende o outro. Determinados grupos entram na OAB, outros grupos não existem. Que grupo? Como assim grupo? Não existe grupo. Grupo, para mim, é panelinha de primário. Não existe grupo. A porta da OAB é aberta para todos. Não existe adversário na OAB. Existe uma classe que tem que ser unida. E essa união tem que ser de verdade, Luiz. Não pode ser união de discurso. Tem que ser no discurso e na prática. Nós íamos entrar nesse assunto de OAB num segundo momento, mas o colega já entrou, então vamos já mesclar aqui as nossas perguntas. O colega fala isso também em relação à nossa OAB nacional? Ah, sem dúvida. Olha só, o presidente Beto Simonetti, que eu tenho uma simpatia grande por ele é uma excelente pessoa. E eu disse num programa de televisão que ele não tem legitimidade. Ele ficou chateado comigo. E eu repito aqui para você, ele não tem legitimidade. Porque legitimidade é quando você é reconhecido por todos. Quando você é eleito pelo voto direto. E sabe o que acontece, Luiz? É tão simples para a OAB Nacional ter a eleição do seu presidente por voto direto. Numa simples reunião de conselho, eles podem baixar essa resolução, sim ou não? E por que não faz? E por que não faz? Sabe o que eles querem? Eles querem um caminho mais difícil, ou quase impossível. Sabe qual é o caminho mais difícil? Sabe quem tomou essa atitude? Eu. Aqui, ó, estou falando para você aqui, esse cara aqui, que não é dirigente da OAB, tem um projeto de lei da minha autoria que institui a eleição direta para o presidente do Conselho Federal. É o projeto 1123/22, que você pode consultar no site da Câmara. E olha só, você pensa que eu me sinto bem com isso? Não. Eu me sinto mal. Vou te explicar por quê. Você acha realmente que seria necessário fazer isso? Não. Olha só, a OAB empurrou a eleição direta para presidente da República, Luiz. E nós éramos crianças. Sim. Em 84, aqueles comícios que levantaram o país, quem empurrou aquilo? Quem exercia o protagonismo na sociedade civil, que era a OAB. Hoje a OAB não é reconhecida pela sociedade civil mais. E sabe por quê? Por causa dessa vergonha que o Conselho Federal nos faz passar. Empurram uma eleição para a presidência da República, que nós temos eleição direta e democrática até hoje, e não faz o dever de casa, meu Deus do céu. Como pode alguém presidir o Conselho Federal da OAB, a entidade que é a mais forte do Brasil, e se sentir legítimo não sendo eleito pelos colegas? Então, aqui em São Paulo, eleição duríssima. Eleição em 26 estados da federação, direta, duríssima. Os 3 conselheiros federais de cada estado vão a Brasília. São legítimos, porque foram eleitos, junto com uma chapa. E eu te pergunto, que legitimidade tem o presidente se ele não é eleito? E hoje nós podemos fazer o pleito, inclusive, de forma eletrônica. Exato. E vamos ter, será que esse ano teremos eleições eletrônicas? Foi prometido. O certificado digital, como maneira da gente votar na eleição, isso foi prometido. Isso tem que ser cumprido, porque senão vira um estelionato eleitoral. Isso tem que ser cumprido. Porque, tudo bem, é muito gostoso sair no dia da votação, ir lá votar, encontrar os colegas, é legal pra caramba. Mas tem muita gente que não vai. A abstenção da OAB de São Paulo é enorme, né? E ela não deixa o presidente legitimado, porque o presidente é eleito com 20% dos votos e não com 51%. Porque deveria ser metade mais um, no mínimo. Sim. No mínimo. E outra coisa, uma eleição como São Paulo tinha que ter 2 turnos. Porque é muita gente. Você tem que, obviamente, juntar as propostas num segundo turno. Isso é uma proposta que eu estou fazendo agora aqui para você. A gente sabe que não vai acontecer, não dá mais tempo, mas tinha que ter 2 turnos. Seria primordial. O colega foi candidato a presidente da Seccional Paulista em 2021. Conhece muito bem como é que funciona o sistema, já aqui explanou com bastante maestria o seu entendimento, não só da política de ordem, mas também a política do Brasil. Passados quase 2 anos aí dessa atual gestão, como que o colega avalia sucintamente a nossa atual gestão? Eu queria que o colega falasse também no quesito das nossas
prerrogativas e a forma que é feita o desagravo. Bom, olha só. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que eu vejo essa gestão que está aí extremamente fragilizada. Fragilizada porque ela não é competente. Ela não uniu as pessoas. Ela desuniu a advocacia. Essa gestão que tem aí, ela tem lado. A advocacia não pode ter lado. A advocacia não tem ideologia. A advocacia não tem partido. Nós somos suprapartidários e apartidários. Deixa eu te explicar o que é isso. O presidente da OAB, ele tem que receber todo mundo. Não importa a ideologia que você tenha. Porque a ideologia, se tiver um bom projeto para a advocacia, está dentro. Por que eu vou discutir sua ideologia se seu projeto é maravilhoso para a advocacia? O que me interessa é a proteção e a defesa da advocacia. Não me interessa de que partido político você é. A OAB não pode se envolver em política partidária. Porque se caso isso aconteça, o presidente da OAB, né, tem que ir para a política. Saia da OAB e vá para a política e seja feliz. Agora, o presidente da OAB, ele tem que ter... Primeiro, que ele é o maior representante da sociedade civil, e hoje não é mais. Segundo, que todas as outras entidades associativas sempre procuraram a OAB para somar na força, porque o presidente da OAB sempre teve essa importância. Hoje não tem mais. A sociedade civil está zombando da OAB. A gente vê na mídia social, cadê a OAB o tempo todo? Será que era para a gente passar por isso? Com a força que a gente tem? Não adianta ter força. Olha só, a OAB é um caça supersônico de última geração. Um pneu novinho, asas maravilhosas, novíssimo, entupido de querosene nas asas, pronto para sair para voar. Não tem piloto, Luiz. Tá faltando o piloto, não tem comando. O comando tem que ser de resultados, não é de autoridade, é de postura. É de responder, é de ir para a imprensa, é de não deixar o colega ser humilhado, é de não dizer que aquilo que está acontecendo é uma coisa normal, aquilo é anormal, é de proteger todos os colegas, não importa onde eles estejam, não importa quem seja esse colega, essa opção do colega não pode ser discutida mais. Ah, o colega é isso, o colega é aquilo, isso não pode existir, Luiz. O colega é colega e ponto. Se eu sou filho da rainha e você saiu muito de um ambiente muito pobre na sua vida, mas eu tirei carteira com você no mesmo dia, sabe qual é a nossa diferença? Nenhuma. Eu sou advogado e você é advogado. Acabou. Exato. As nossas diferenças acabaram ali. E é ali que a gente conquista tudo do zero. Não importa de onde você veio, de onde eu vim. Entendeu? Então, é isso que está faltando. Sabe por que a gente não consegue resultado na OAB para todo mundo? Porque se cuida de... Ah, vamos ver esse fio de cabelo aqui. Vamos ver esse prego que está aqui. Coisas muito pequenas. Apequenaram a OAB. O papo na OAB hoje não traz resultado para o bolso do advogado. E a jovem advocacia? Excelente. A jovem da advocacia é a que está entrando e encarando todos esses problemas que a gente não quer que eles encarem. Por quê? Porque o jovem advogado, ele precisa disso que eu quero para a advocacia. Eu quero um jovem advogado livre para trabalhar, livre para abrir o seu próprio escritório, com força moral de ser respeitado pela sociedade. Eu quero o jovem advogado cobrando consulta. Eu quero ele mediando no seu escritório. Eu quero ele sócio dos seus amigos para ganhar dinheiro. Eu quero ver ele querendo casar, constituir uma família, ter o seu companheiro, sua companheira. Ele precisa se sustentar, ele precisa ganhar dinheiro. Para mim, jovem advogado tem um sinônimo. Precisa ganhar dinheiro. A sociedade precisa valorizar os honorários. Ele precisa ser bem remunerado nos escritórios. Ele precisa ser valorizado. Porque lá na frente, ele não será mais o jovem advogado. Serão nossos filhos. Ele vai nos ensinar. Ele vai ser aquele que vai ensinar o jovem advogado. Então, quando você potencializa, quando você fortalece o jovem advogado, você está fortalecendo a própria advocacia, porque no futuro ele vai ensinar muito mais coisas para a gente do que a gente está ensinando para ele agora. E eu te pergunto, eu converso com vários jovens advogados, inúmeros, pelo interior do estado inteiro. Luiz, eles não querem saber de OAB. Eles não pisam na OAB. Eles não conhecem a OAB.
Eles não se interessam por nada. Sabe por quê? Não é culpa deles, não. É porque não existe uma liderança que desperte isso. A gente precisa de uma liderança para despertar o pertencionismo. A sala da presidente da OAB, do presidente da OAB, está de portas abertas. Vem aqui conversar comigo. O colega tocou num assunto que eu acho muito relevante. Eu fui vice-presidente de subseção, fui presidente de subseção na gestão passada, e uma das grandes batalhas e uma das coisas que eu mais vivenciei foi o desinteresse da jovem advocacia com relação à OAB. Na verdade, é um desinteresse não só da jovem advocacia, mas de grande parte da advocacia mesmo em relação à nossa entidade, o que eu acho que é uma infelicidade. Eu tenho aí mais ou menos 16 anos de serviços prestados à nossa entidade, porque eu acredito num sonho que, se a gente está na ordem, participando e atuando, é bom para todos nós. Exato. Melhor advocacia. Na visão do colega, o que nós podemos fazer? O que um gestor de ordem podia fazer para contribuir para que a OAB se torne mais interessante e não somente uma entidade, como o colega falou aqui, de venda de produtos com descontos? Isso é importante? Claro que é. Sim. Mas o que mais para que a OAB seja mais interessante? Olha só. E eu também queria que o colega falasse sobre a questão da reeleição, que hoje hoje é permitido a reeleição. O colega acha que isso dentro da nossa instituição é positivo, é negativo? Olha só, vou começar da questão do que você falou, o que a gente pode fazer para melhorar. Primeiro que a gente tem que recuperar, a gente tem que sair da lama. Nós estamos na lama, perante a sociedade civil e perante o judiciário. Nós precisamos recuperar o prestígio na sociedade civil, porque isso recupera o prestígio da importância e da valorização da advocacia, valorizar a profissão. E a dignidade da profissão perante o Poder Judiciário, e o Judiciário entender que somente com diálogo e com respeito que as coisas vão andar. Vou repetir. O Judiciário. Comigo, a banda vai tocar diferente. É diálogo e respeito. Respeito e diálogo. Não dá para sair disso. Eu não vou admitir um colega meu ser desrespeitado por uma pessoa que é servidor público e não serve. O juiz serve a advocacia, não é o contrário. Isso precisa ser colocado, inclusive, Luiz, culturalmente na sociedade. A sociedade precisa entender que quando se fala em justiça, não se fala só em judiciário, se fala na advocacia também. Sem advogado não tem justiça. Ponto 2. Ou você fortalece com autonomia administrativa e financeira todas as subseções, ou você fecha. Não tem meio termo. Se o presidente de uma subseção eleito disputa uma eleição com as suas propostas, não tiver autonomia financeira e administrativa, ele não é presidente. Ele tem que ter a autoridade dele. Ele tem que ajudar o presidente da subseção. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente precisa radicalmente olhar e dizer o seguinte: todas as subseções serão fortalecidas. Sabe por quê? Porque daí o jovem advogado, ao invés de ficar ganhando diplominha que não põe dinheiro no bolso dele, ele vai lá participar, exigir e colaborar e somar e se fortalecer, porque ele vai enxergar uma OAB forte. Se ele não enxerga uma OAB forte, ele se desinteressa. Se ele enxerga uma OAB forte, ele vai lá e participa. E quando ele participa, ele fortalece. E eu vou dizer uma coisa, Luiz, nós precisamos fortalecer a OAB com os jovens advogados. Eles precisam entrar para a OAB, entrar de verdade, opinar e nos falar o que é que está acontecendo de verdade na advocacia, para que a gente possa fortalecer as nossas prerrogativas. Concordo plenamente, até porque nós temos hoje, né, doutor Alfredo, uma nova advocacia depois da pandemia. Sim. Mudou completamente. Completamente. Olha, e mudou tanto, e ela foi facilitada. Isso não quer dizer que o peticionamento eletrônico faça com que o juiz negue a você uma audiência presencial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sustentação oral é do advogado, não é do judiciário. Eu que escolho se vai ser presencial ou se vai ser online. O juiz tem que estar lá, ele é servidor público, ele tem que me atender de segunda a sexta. Né? Agora, esse negócio de cara amarrada de servidor do judiciário para advogado vai acabar. Luiz, eu vou te garantir isso. Isso vai acabar. E sabe como? Com muito diálogo e com muito respeito.
Porque se não for com diálogo, com respeito, vai ser na força. E na força ninguém ganha da OAB. Doutor Alfredo, infelizmente já estamos chegando quase no final aqui do nosso podcast. Agradecer aqui aos nossos internautas que nos assistem. Eu só queria fazer aqui uma pergunta que ficou pendente com relação ao tema principal aqui do nosso episódio. O colega acredita que existe alguma ingerência entre o nosso atual STF e o Congresso Nacional? Olha, tange a separação. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre falo com meus colegas, eu tenho muitos amigos parlamentares em Brasília, eu digo o seguinte, olha, quem modifica o estado das coisas não é o Executivo e o Judiciário. O Executivo tem política pública e ele é altamente regulamentado e fiscalizado, tanto pelo Legislativo quanto pelo Judiciário. Porque quem dá a última palavra é o Judiciário de qualquer forma. Mas, Luiz, vamos deixar as coisas bem claras. O Judiciário, ele aplica a lei existente. Ele não pode interpretar na sua própria imaginação e nem querer criar lei dentro de um julgamento. Isso eu sabia desde que eu estava no prezinho. Lembra do prezinho? Quando a gente estava na infância, que a gente brincava no parquinho? Eu sempre soube que o Judiciário aplica a lei vigente. Então eu vejo que quando as coisas estão saindo do eixo, a culpa não é de determinados arbítrios do Judiciário que nós vamos ter sempre. Ou você acha que nós vamos ter 100% de juízes maravilhosos? Não. Nós vamos ter 99%. 1% vai sair da rédea. E como é que você corrige isso? Com a lei. A lei, ela não foi feita para perpetuar, Luiz. A lei foi feita para existir, para ser extinta, para ser modificada ou para ser substituída. Então, quando as coisas estão indo mal, que se mude a lei. É aí que está o conserto. E era exatamente isso que eu queria perguntar para o colega. Como que o colega avalia a separação dos poderes no atual contexto político? Então, no atual contexto político, eu vejo que o parlamento precisava ser mais firme. E se o parlamento for firme, ele equaliza os outros poderes, né? Nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal que seja um tribunal de petição, de mero recurso. O Supremo Tribunal Federal, eu quero o Supremo forte, Luiz. Eu quero 11 ministros que possam ser cidadãos, que eles possam andar na rua, sentar na mesa do restaurante junto conosco, viver a própria vida, serem respeitados. E outra coisa, nós não podemos ter um Supremo que cada ministro tenha 10 mil processos. Tem alguma coisa errada nisso. A gente tem que mudar a Constituição. O Supremo tem que pacificar a sociedade. O Supremo tem que pacificar o STJ. O STJ, o próprio nome existe. Superior Tribunal de Justiça. Eu te pergunto, você enxerga o STJ superior? Não, mas ele precisava ser superior Tribunal de Justiça. E o Supremo ser o tribunal das grandes causas, das grandes pacificações, das grandes questões. E não um Supremo que é notícia de jornal e que está no cotidiano. Isso não é bom para os juízes do Supremo, para a própria corte, para o judiciário. E você sabe para quem isso é péssimo? Para nós. Para a advocacia, isso não é bom. Nós, advogados, precisamos lutar por um judiciário forte. O judiciário forte é bom para a gente. O judiciário que cai na mesa de bar não é bom para a advocacia. Muito bom. Nossa, doutor Scaff, o nosso tempo já se esgotou. Obrigado. Acho que a gente poderia marcar outras conversas. Hoje teria assunto para horas e horas. A gente deu uma atropelada, mas deu tudo certo. Não, foi ótimo, foi ótimo. São assuntos que nos custam muito caros. E quando nós temos uma oportunidade de estar falando aqui aos colegas que estão nos ouvindo, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tudo isso tem que ser dito. Eu queria deixar agora o microfone aberto para que o colega fizesse suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais são o seguinte. Deixe seus contatos, redes sociais. Sem problema. A nossa rede social, eu tenho a minha rede social, Alfredo_Scaff, e nós temos o movimento da Advocacia Independente, que também é uma entidade que a gente criou, justamente para debater o melhoramento, né, o incremento da nossa advocacia, movimento da Advocacia Independente. Luiz, prazer imenso te conhecer. Eu quero cumprimentar todos os advogados de São Paulo, através da seccional que você preside na Lapa, através do seu nome. Presidi na gestão passada. Na gestão passada, desculpa. E esse trabalho incrível que você fez, você quer fazer um trabalho incrível, você quer somar com quem quer que seja. O importante, Luiz, é a gente ser amigo de todos. Não importa quem está, nós precisamos somar com quem está. Agora, quem está, é aí que eu quero fazer a ressalva para todos os nossos colegas aqui. Precisa ser líder.
precisa ser corajoso, precisa ser independente, não pode ter partido, não pode colocar ideologia na OAB. A OAB é dos advogados, é só para nós. E a sociedade civil, quando sentir que a OAB está forte, vai nos respeitar. Os nossos honorários serão respeitados, os nossos prazos serão respeitados, o nosso exercício de prerrogativa será respeitado pelo Ministério Público, que é parte, não é autoridade, pela polícia, que é autoridade e não é parte, pelo judiciário, que é onde nos serve, que é a nossa casa. O judiciário é a nossa casa. Nós temos que entrar no judiciário, aquilo é a nossa casa. Eles estão lá para nos servir. Eles são pagos pelos impostos da sociedade civil. Então é isso que a gente precisa restabelecer. E eu quero agradecer o Paulo Kisses, quero voltar aqui e dar um abraço nele, mas especialmente em você, que daqui para frente você é meu amigo eternamente. Por mais que você não queira, você é meu amigo. Entendeu? Gostei demais de estar aqui com você, esse ambiente maravilhoso que está aqui. E a gente tem que se unir. Eu acho que a palavra do final aqui do nosso podcast é de união total. Porque quando a gente não está bem, é só com a união que a gente resgata a valorização da nossa profissão. É isso que a gente precisa. Bem. Alfredo, obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui no podcast da Subseção de Carapicuíba. Obrigado. Beijo em todos. Obrigado. Meus amigos, minhas amigas, é isso aí. Hoje eu tive o prazer de conversar com esse gigante da advocacia, da política de ordem, Dr. Alfredo Scaff. Continue conosco aqui no Pod 181 da Subseção de Carapicuíba. Forte abraço e nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Deixe agora o seu like. Muito obrigado. Muito bom, muito bom.